minhas linduchas, meus fofuchos, minhas fofuchas, meus veganos, meus bikers, meus curtidores de Copa do Mundo de mountain bike. É nóis de novo aqui. Estivemos lá esse fim de semana. Rapaz, o trem é louco demais. A organização que o Rogério coloca, né? Aquela Copa do Mundo de mountain bike é uma coisa ímpar. Tanto é que 2 etapas no Brasil, 2 etapas em Araxá. Destaque maior foi para os 3 brasileiros. Lindo, maravilhoso. Ulan, Alex e Gustavo. 10, 11 e 12. 10º, 11º e 12º. Que coisa mais linda que foi ver aquilo lá, gente. Espetacular. Em breve nós teremos grandes brasileiros aí no topo do mountain bike mundial. A gente sabe disso. E com essas pistas que nós temos aí cada vez mais sendo evoluída no Brasil, a gente, quem sabe, consegue estar no topo em pouco tempo. Uma outra polêmica que gerou lá, que eu achei, não vou dar minha opinião aqui não, mas é a UCI colocar até o 3º lugar. Infelizmente foi isso. Nós teríamos visto o Nino também no pódio. Não sei porquê, uma decisão da UCI. Enfim, deixa que os cachorros grandes brigam lá. Por enquanto a gente só fica assistindo e curtindo daqui, né? Uma outra polêmica que tá rodando também é a exclusão dos coitados Master, dos veinhos. Os veinhos nessas provas grandes aí. Assisti um vídeo do Indião. Quem tiver oportunidade, assiste o que ele falou. Eu achei muito bacana o que ele disse sobre a questão dos Masters. Mas enfim, como a gente é um canal diferente, não estamos aqui para falar de esporte, nós temos muito digitais influencers falando disso, nós estamos aqui para falar de Poços, do ciclismo da nossa cidade de Poços de Caldas, da história da nossa cidade de Poços de Caldas relacionada ao ciclismo e principalmente de histórias que acabam comovendo a gente. Faço uma reflexão para vocês. Ontem eu estive lá na Câmara e fiz essa reflexão lá também para o pessoal que estava. Você já mudou a vida de alguém? Você já parou para pensar? Se uma atitude sua, que seja, uma atitude sua, você conseguiu mudar a vida, de repente, de uma única pessoa? A gente sabe que existem pessoas no mundo inteiro que mudaram a vida de centenas de milhares. O maior exemplo que nós temos aqui é Jesus Cristo, onde que, através da sua jornada, ele conseguiu transformar o conhecimento, a consciência das pessoas na onde nós vivemos. E nós temos pessoas que até hoje, e graças a Deus, permanece, espero que isso perdure por muitos anos aí, fazem jus às palavras de Jesus e fazem o bem para as outras pessoas, mudando a vida das pessoas, transformando a vida das pessoas. E principalmente quando você tem uma experiência onde a sua vida se transformou por causa dele. E hoje eu estou recebendo aqui com muita alegria, com muito prazer, muita satisfação, o nosso querido, amado, todo mundo conhece, está devendo um tanto de café para nós. Se a gente for somar, tá devendo assim, acho que 1 ano de café para nós nas sextas-feiras. O nosso querido Ledinha. Ledinha, muito obrigado por ter vindo no Bikecast. Eu que agradeço. Vamos contar um pouco da sua história. Vamos lá. Importante as pessoas saberem quem é o Ledinha. O que o Ledinha faz? Por que o povo olha? Poxa, Ledinha, quem que é o Ledinha? Todo mundo conversa, já ouviu falar no Ledinha daqui, Ledinha dali, mas quem que é o Ledinha? Né? Hoje o Ledinha vai contar a história para nós, gente, que é uma história que eu acho que comove muita gente, mas espero que sirva de exemplo para muitas pessoas. E não só a gente tem o exemplo do Ledinha, mas temos aqui exemplo de vários outros colegas nossos, né? Gosto de citar nomes, não tem problema. O Chiconha é um cara, o Luciano do Cartório é uma outra pessoa que o ciclismo mudou a vida deles. Pessoas que estavam quase no fundo do poço e na hora que subiram numa bicicleta, a vida se transformou. E o Ledinha está aqui para contar a história dele.
É uma história muito bacana, uma história de superação e uma história principalmente de transformação de vida. E aí vocês vão entender às vezes porque os trabalhos de determinados grupos, da própria associação, quando a gente faz trabalhos voluntários, a gente faz trabalho exatamente para isso, para mudar a vida de alguém, para ajudar alguém. E ao ajudar alguém, a gente muda a vida dessa pessoa. Ledinha, você começou a pedalar quando, meu filho? Então, vamos lá. Leda, Ledinho, porque meu sobrenome é Leda mesmo, né? Meu sobrenome é Leda e... Ledinha provavelmente por causa do seu tamanho, né? Porque senão seria um ledão se fosse Ledinho alto, né? porque o nome é meio feminino, né? Leda, né? Aí a moçada pega no pé, né? Aí Teu nome é Leda, teu nome é o Meu quê? nome é Marcelo Luiz Leda. Marcelo Luiz Leda. E Leda vem do meu pai ainda, tá? Então, eu nem queria contar minha história, né? Com muito orgulho de estar aqui, de ser reconhecido, assim, como um atleta, né? Você começou desde Eu quantos sou anos de atleta idade? de ponta, mas desde novinho, sabe? Desde molequinho, mas com 12 anos eu tenho foto. Eu disputando a prova aqui na Praça Pedro Santos, né? Você tem essas fotos lá? Tem. Ainda? Você pode mandar depois pra nós? Eu acho que eu tenho. Tem que olhar Então, lá. você campia lá, porque daí se tiver, viu, Rafa? Rafita agora, viu, gente? Nossos estudos agora está com um novo videomaker, um novo cameraman, um novo cara que mexe com os dispositivos. Rafita. O Pablito saiu, encontrei com o Pablito lá em Araxá. Agora nós estamos com o Rafita. Beleza, Rafita? Em breve nós teremos aí um futuro ciclista, um novo ciclista. Então, o que eu tava falando é... E eu tenho foto de eu competindo ali na Praça Pedro Santos, sabe? Até o Gigi, que ganhou essa prova, né? Roda a roda com o Flávio da loja da borracha, o Flavinho, Flávio Camilo. E eu me tornei atleta por causa do Flávio. A gente era moleque, era muito amigo, ele, Paulinho, e ele obrigava a gente a ir, né? Ele era um pouco mais velho, ele fazia a gente correr as provas, tudo, tinha corrida da fogueira, lembra que eu tinha corrida da fogueira, tinha uma fogueira, você pulava a fogueira. Não, essas coisas eu não lembro, Ledir, eu sou novo, eu sou novinho 58 ainda. E eu disputava tudo isso, sabe? Só que eu jogava muita bola, sabe? Eu lutava karatê, sabe? Era o que de Valci. Então vivia no esporte, né? Tinha. E a minha história é o seguinte, que quando eu fui ficando mais velho, eu estudava no São João da Escócia, aí foi um momento, não foi muito bom, porque eu tinha umas amizades, né, da escola e tal, e começava a beber cerveja, né? Aí comecei a... Com quantos anos que era isso aí? 16, 17 anos, assim, sabe? 17 anos, já entrou numa amizade ruim ali. Já interrompeu ali a minha vida, né? Eu não sei as datas direito, sim, mas aí eu comecei a beber, mas só bebida, né? Sexta-feira, depois passou a ser quinta, sexta, domingo, aí foi meio... Aí veio a primeira namorada, aí foi o cigarro, cara. Me apresentaram o cigarro pra mim, que me quebrou. É mesmo? Aí me quebrou minhas pernas o cigarro, porque o cigarro não me deixou ser atleta mais, né? Eu corria muito, jogava ponto esquerdo, jogava muita bola. Você jogava futebol também, né? Você Salão, jogava outra atividade física também. Nossa, eu era muito ativo, assim, sabe? Aí foi me jogando e eu fui acabando comigo. E você tinha consciência na época de tentar sair, de olhar para o passado e falar, nossa, eu era um excelente atleta e hoje o álcool e o cigarro estão acabando comigo. Você não tinha essa consciência? Não existia? Cara, então eu não rezava, eu não tinha Deus, sabe? E esse negócio quando o negócio pega, aí quando a namorada largou de mim, cara, nossa, eu fiquei desesperado, assim, ó. Aí eu comecei a beber muito. Aí um dia eu falei assim, eu não vou tomar mais cerveja. Só tomava pinga. E aí eu fui meio forte, muito forte. Aí fui perdendo os amigos, fui perdendo o respeito, perdendo a dignidade. Nisso a turma da bike já tinha vazado? Eu já tinha parado de jogar bola, tinha parado da karatê, tinha parado de tudo. Sabe, as coisas eu cheguei até aí na faculdade, fiquei até o segundo ano da faculdade, mas aí foi tudo caindo, porque a bebida não te pega de uma vez, né, bem devagarzinho, né, até que depois que a gente separei dessa namorada, eu bebia demais, eu amarrava 2 fogos por dia, aí decidi beber só pinga,
E como você trabalhava para sustentar isso daí, Ledinha? Eu trabalhava no eletrical, depois eu já estava bebendo, sabe? Aí depois eu saí de lá, depois tinha montado uma firma minha, acabou rapidinho. Aí eu fui meu pai tinha uma padaria, um bar na rodoviária antiga, sabe? Aí eu pegava dinheiro no caixa, tinha salário, mas eu pegava dinheiro no caixa, eu pegava dinheiro do papai. E eu sustentava minha bebida, mas aí eu fui me perdendo, sabe? Aí eu cheguei a tomar 33 pingas por dia. Nossa. Cheguei a pesar 95 quilos, tenho 1,66 m. Aí eu vivi essa vida, o sonho que eu tinha, nem de voltar. Eu olhava no espelho cedo, era assim, minha vida assim, eu acordava cedo, eu vomitava, e olhava no espelho assim, cara, foi esse dia que eu vou voltar a ser eu. Eu queria tomar, eu tinha um sonho meu, cara, olha, eu tinha um sonho de tomar um copo de café com leite, cara. Era um copo grande que meu pai tinha na bar assim, e eu punha assim, açúcar assim, com aquela colher assim, eu não conseguia tomar, cara. Eu tomava pinga. Uma 33 pingas por dia era muita coisa, cara. Uma garrafa quase, velho. Não, dá mais garrafa. Mais Eu tomava aquelas dozonas assim, nunca tomava sempre misturado, né? E os teus pais pensaram em te internar na época? Existia isso? Não sei também. Acho que tinha isso, não sei, meu pai entristecia muito meu pai, minha mãe. Isso dói até hoje. E aí depois teve uma época, um dia que eu tava na rodoviária, eu tive 2 meses de infarto, 3 meses de infarto. 3 ameaças de infarto? Você é gordo, né? Você era obeso. Gordo, obeso, bebia muito, né? Aí eu fui pro hospital, eu fiquei uma semana internado no hospital. No hospital ali eu via a avó pra Greta, porque eu tive delírio, eu tive nossa, via rato passando pra todo lado, eu via cachorro pulando na janela, eu fiquei louco lá no hospital. Até que eu fiquei bom, aí tive alta, saí do hospital, aí eu fiquei, cara, ficou muito ruim. Fiquei assim, minha vida ficou branca e preta, cara, sem a bebida, sem o álcool. Aí eu fiquei cheio de remédio, eu fiquei com problema no estômago, problema no coração, problema na cabeça, fiz eletro, o doutor Zé Zalim. Zé Zalim. Depois eu tive a oportunidade de agradecer, ele achava que eu ia morrer, aí eu tive a oportunidade de agradecer o filho dele. Aí eu falei pro filho dele. Aí eu não saí dessa situação. Aí eu peguei, um dia eu comecei a tomar cerveja de novo. Comecei a ir nos bares, comecei a tomar só cerveja, não bebia mais pinga. Aí foi quando eu engordei muito. Aí meu pai fechou a padaria, eu peguei e fui trabalhar numa distribuidora de bebida. Aí tinha um rapaz que usava muita droga, muita maconha. Aí eu comecei a fumar maconha, depois fui cheirando pó, já foi pro pó, né? Graças a Deus não tinha pedra naquela época. Aí de novo eu fui pro fundo do poço. Aí com a bebida, menos a pinga, eu já estava começando a voltar a beber pinga de novo. Hoje esse meu amigo, chama Giovanni Gaspar, hoje está com depressão, mas um amigão que eu tenho, e eu vou começar a pedalar para ir com ele, sabe? Para ver se tira ele dessa situação. Isso. Foi ele que me tirou da situação. Sim, Deus que tirou, mas ele que me levou. Giovanni Gaspar. Aí o Giovanni falou assim, vamos no grupo de oração. Eu falei assim, não conseguia ir, né? Quando eu vivi nessa situação que eu estava, te falando pra você acha que o cara fala assim, hoje, a partir de tal dia, eu vou parar de beber, vou parar de usar droga e vou melhorar a minha vida. Eu não tinha essa consciência, não tinha esse pensamento, não tinha nada disso. Um dia pra trás aqui, eu estava vendendo lá no mercado municipal, aí tinha um botequinho meio feio, tudo sujo, aquele boteco eu ia. Peguei e entrei dentro do barco. Porque eu sabia até o que os caras estão sentindo dentro do estômago, assim, sabe? Eu olhei assim, fiquei lá assim, eu chorava. Eu falei assim, rapaz, o cara não consegue sair isso. É muito difícil. É muito difícil. Aí eu peguei, vamos no grupo de oração, vamos. Aí eu peguei e fui um dia. Chamava um grupo de oração, chamava Mensageiro de Cristo. Depois você achar que eu tô falando muito, você edita aí. Aí esse era o Mensageiro de Cristo, um grupinho de oração que rezava das casas. Mas você chegou no fundo do poço a ponto de quase mendigar, né? Sabe que a última coisa? Eu sou mendigo. Eu sou os mendigos mesmo. Os mendigos que eu bebia junto com eles. Eu só não andava com eles. Eu dormia em casa, eu dormia na rua, eu dormia em casa. Mas eu bebia o dia inteiro com eles. Na época minha, tinha só
os caras que, tudo que não prestava ia pra rodoviária, né? E ali mesmo que eu bebia, aquele boteco sujo, feio, ele ficava bebendo ali. Aí esse amigo meu chamou pra ir num grupo de oração. Lá, Mensageiros de Cristo, o Giovanni. Aí eu não conseguia ir, um dia eu fui, cara. Entrei dentro do carro dele, eu Mas ele ainda exalava. tava são ou tava Não, meio tava bêbado? mais ou menos, mas eu exalava, sabe, minha mão já tava descorando, sabe, eu fedia álcool. Aí eu fui no carro dele, e levou lá no Bortolano direitinho, na casa de Joia. Aí vamos lá, uma operação, não sabia nada, não entendia nada, não sabia quem que era o pai, quem era o filho, muito menos quem que era o Espírito Santo. Aí, só que Deus é impressionante, né? Aí eu comecei a rezar, nas quarta-feiras eu ia, mas eu bebia o resto da semana. Eu falei assim, eu não vou parar de beber, mas na quarta-feira eu ia no grupo. Minha mãe quase morria de alegria. Até que um dia lá, tinha uma moça lá com câncer no pescoço. Aí o cara falou assim, ó, vamos reunir e tal, e rezando, todo mundo ergueu a mão pra mulher, assim, rezando, todo mundo orando em língua, assim, e tal, eu peguei e ergui a mão também. Ergui, todo mundo ergueu aqui também. O cara falou assim, ó, eu tenho uma palavra aqui, que Deus é como se fosse um grande pássaro, e ele tá cuidando de todo mundo aqui, dessa moça que tá aqui, que tá ruim aqui, tal, tal. Aí essa moça tava com a operação marcada em São Paulo, chama Lourdinha, mulher do seu Adilson, e ela foi, chegou lá no hospital, voltou pra trás, que não tinha nada. Aí os caras, Marcelo, a Lourdinha, Deus curou ela, não sei o quê. Eu falei, rapaz do céu, né? Aí foi assim, Deus foi fazendo milagres, assim. Aí eu tinha aprendido onde dois ou mais estivessem reunidos, só isso que eu sabia. Se você quiser pedir para Deus, pode pedir em nome de Jesus. Eu falei assim, homem, maravilha. Aí essa outra mulher mora lá no Alto da Vacia, esposa do Júnior, a Terezinha. Depois de 22 anos, eu encontrei com essa mulher rezando. Perguntei para ela, a Terezinha, era ela mesmo. E essa mulher tinha câncer, e eu pus a mão nela. Eu falei, Senhor, onde dois ou mais estiver reunido, tudo que quiser pedir para o Senhor, pode pedir em nome de Jesus. Eu peço em nome de Jesus, cura essa mulher. Fui pedindo para a mulher, pedir, todo mundo rezou. Aí passou um dia, me ligaram e falou, Marcelo, a Terezinha foi curada. Deus curou ela. Eu falei, nossa, Deus é bom, cara. Que potência. Aí eu comecei no grupo, mas eu bebia, eu usava droga, eu fazia tudo. Ainda você, mesmo tendo essa consciência de Deus, essa consciência de Deus, da oração, de tudo, mesmo assim você ainda estava... muito forte o álcool, a bebida na minha vida, né? Aí fiquei assim, aí quarta-feira eu ia. Às vezes eu até bebia umas 2 cervejinhas, sabe? Aí um dia eu falei pra Deus assim, ó, era passado do ano, assim, chegando no final de ano, eu falei, vou dar as drogas pra Deus. Só dava porcaria pra Deus, né? Eu falei, vou dar as drogas pra Deus. Aí eu peguei, chegou o primeiro, eu usei até o dia 31. E quando eu cheirei o pó no dia 31, a cocaína tava ruim. Hoje eu sei porque a cocaína tava ruim, porque Deus já tinha posto a mão na minha vida. Mas passei, a dia primeiro, comecei a falar, não, todo mundo oferecendo droga pra mim, eu falei, não quero mais droga, só bebendo. E você ainda era gordo. Aí eu comecei a não, mas eu só bebia, mas eu bebia ainda, e eu orgulhoso, achava que podia. Falei, não, vou continuar bebendo. E falei, não para as drogas. Aí até que um dia eu comecei, Deus foi abrindo as portas para mim, sabe? Aí eu comecei a ir esse grupo eu amava eu, sabe? Marcelo, vamos lá, Marcelo, vai ter uma missa aqui na Matriz, vamos lá na missa. Aí eu falei assim, vamos. Aí um dia eu fui na missa lá, eu falei pro cara assim, deixa eu cantar aí, todo mundo cantando lá no coro. Não gostava da missa, mas eu gostava do coro. Eu pensei, chega tudo velhinho. Eu falei, deixa eu cantar aí. Eu falei, deixa eu cantar aí. Cara, pode entrar aí. Entrei cantar. Desafinado, tudo, sabia cantar. Aí eu achava que tinha que cantar alto. Eu olhava pra igreja e achava que a igreja estava só pra você ver, cara. Você vê a cabeça da gente como fica. Eu achava que a igreja estava olhando pra mim. E eu cantava alto. Eu lembro de um senhor, ele até faleceu, sabe? Esse homem era bravo. E ele olhava assim. Eu falei assim, eu acho que eu tô bom. E eu cantava alto, desafinadíssimo, cantei 10 anos, né? Desafinadíssimo, cantei assim, rapaz, eu cantava e achava o máximo, eu falei assim, meu Deus, eu tava caído pro chão, eu tô aqui cantando pra Deus, pecador, não sabia nada da igreja, não sabia nada de confessar, de comungar, não sabia nada. Aí eu peguei, aí foi passando,
E foi passando, sabe? Aí um dia o cara falou assim, Marcelo, vamos lá na igreja lá, o padre Motinha, eu acho que esse padre Motinha que vai lá, ele faz cura, ele expõe o Santíssimo, nós chamamos ostensório, ele vai acompanhar, vai lá, que vai ser legal, a igreja estava começando a renovação carismática. Mas isso já foi depois do dia 31 que você tinha já abandonado. Tempo, já. Aí quando eu vi, eu peguei e fui lá na igreja assim, rapaz, desse momento eu nunca mais vou esquecer minha vida. O padre lotado a igreja assim, lá no fundão, lá assim. Aí o padre, acabando a missa assim, ele pega o Jesus eucarístico, sabe, sacramentado, e foi andando com Jesus assim, e toda de gente assim, ele foi andando, parou na minha frente. Bem em mim que parou. Ele parou assim, eu olhei para Jesus sacramentado assim, baixei a cabeça, eu chorava, e o padre ficou lá. Eu olhei a segunda vez, o padre lá, eu peguei e baixei a cabeça. Porque na verdade eu não queria nem parar de beber. Aí na terceira vez eu olhei assim, peguei, pus a mão em Jesus assim, falei assim, ó, tira o álcool da minha vida. Aí o padre voltou. Aí a partir desse dia eu nunca mais bebi. Eu tive uma recaída, fui confessei com o padre, aí eu comecei na missa, hoje faz, tá bem resumido, hoje faz 30 anos que eu vou na missa todo dia. Faz 30 anos que eu não bebo. Não uso droga, não fumo mais. E hoje eu não tenho problema no estômago, não tenho problema no coração, e não tenho problema na cabeça, sabe? E tudo que eu sonhava, sabe? Tudo que eu sonhava, Deus foi me dando, sabe? Voltou meus amigos, sabe? Voltou com muito mais amigo hoje, né? E tinha vários sonhos, né? Tinha vontade de fazer um triatlo, tinha vontade de fazer um duato, tinha vontade de, sabe? Aí Deus foi, aí eu tava vendo um dia a corrida Volta ao Cristo, o Paulinho Durante passou, puxou, e eu corri a prova com ele, sem fazer inscrição, nada, saí correndo no meio da rua, assim, fiz 1h49. Olha só. Já terminava lá no... Cheguei a fazer até 1h12, mas terminava ali no parque. Aí dali eu comecei a treinar, correr, aí corri São Silvestre, corri maratona, aí fui correndo. Aí por causa de muita lesão, voltei a jogar bola, que era meu sonho, joguei pelado, joguei coisa, era a primeira a ser escolhido, que nem era quando era jovem. Aí depois pensava dar muita briga no futebol, não quis mais jogar, sabe, queria mais prioridade sem briga na minha vida, né, queria rezar mais. Aí... Quando que você entrou pros Laranjas? Então, demorou um pouquinho, aí depois eu comecei a ir Mas depois que você abandonou o álcool, você voltou a praticar uma atividade física, emagrecer. Mas aí eu comecei a emagrecer tudo, mas eu ainda fumava cigarro. Aí foi o último, porque eu fazia parte de uma comunidade, eu saí desse grupo de oração que eu caminhei muitos anos, eu fui para uma comunidade chamada Nova Aliança, que tinha mais pessoas, e lá tinha uma casa de recuperação, que lá no Cristo, lá naquele hotel. Sim. Lá. E eu fiquei lá, morei 1 ano lá, sabe? Aí eu trabalhei junto com o drogado. Então, peraí. Fala sobre essa casa de recuperação. É um tema muito interessante. Porque todo mundo sabe o famoso antigo hotel, né? Lá de cima do Cristo, onde agora só tem ruínas lá. Conta pro pessoal, para quem não sabe o que é aquilo, gente, só para vocês entenderem. Vocês vão subir o asfalto do Cristo ali, na metade do Cristo vocês viram à direita, naquela subida chata, lisa, cheia de argila. E lá em cima tinha, a gente fala de um antigo hotel, uma casa de recuperação, que inclusive fazia vassoura lá, não fazia, Ledinha? Conta sobre isso daí pra nós, só para o pessoal entender o que é. Então, lá quando eu trabalhava nessa comunidade Nova Aliança, né, que eu rezava lá pra eles, aí eles, lá tinha um prédio, um hotel, né, se não me engano era de Curimbaba, aí eles doaram o hotel pra nós, prestaram o hotel pra nós, ajudavam a gente ainda, e aí a gente montou uma casa de recuperação lá. Então lá chegou a ser um hotel mesmo. Antigo, só que eu não conhecia, mas era uma estrutura bem grande, eu morei lá. Tinha bastante quarto, a gente tinha tudo lá, tinha piscininha. Aí internamos um monte de gente, ajudamos a tirar muito moleque da rua, só trabalhava com moleque de menor. Aí ficamos lá 1 ano, morei 1 ano, e lá nós vamos tomar uma fábrica de vassoura, por isso que eu vendo vassoura hoje. Entendi. Aí eu fiquei lá um ano, lá, morando lá, depois eu fazia o serviço aqui embaixo, já não morava mais lá. Aí depois, tem uma história muito grande, depois acabou, essa comunidade acabou, né? Mas muitos anos durou. Então lá existia, lá nesse lugar, que foi um antigo hotel, que deve ter
durado pouco tempo, né? A operação desse hotel. Vocês pegaram, doaram o prédio, né? Quem que era o dono? Acho que era dos Curimbaba. Os Curimbaba doaram para vocês, para essa... deixou a gente usar, né? Usar, e aí vocês criaram essa comunidade lá para cuidar de menores que usavam droga. É uma comunidade religiosa que abriu esse espaço para a gente montar. Isso, aí vocês montaram lá uma fabriquinha de vassoura. Para ajudar. Para manter, né? Aí... Eu me lembro, Ledinha, quando eu subi lá, mas há muitos anos mesmo, já era desativado. E eu lembro que eu subia lá e tinha muita piaçava, né, que fala, né? Piaçava jogada no chão, e eu falava, caraca, o que será que é isso? Depois vieram me contar que era uma casa de por isso que o pessoal fala, é hotel. Não, é uma casa que cuidava de pessoas com dependência química. Então, realmente, era um hotel, passou para ser para a parte de dependência química, ali vocês usaram para fazer as vassouras para vender. Que legal, cara. Depois acabou até o hotel já, né? Aí, essa comunidade acabou aí eu continuei fazendo vassoura, por isso que eu vendo vassoura até hoje, que eu vendo vassoura. E aí eu desci, né? Aí eu comecei a vender vassoura, que eu vendo a vassoura até hoje. E essa aí é mais ou menos a minha história, a casa de recuperação. E, Ledinha? Aí eu comecei a entregar sopa na rua. Eu tinha uma caminhonete, roubaram uma caminhonete que eu tinha. Aí eu comprei uma Kombi velha, essa Kombi. Famosa Kombi do laranja. Aí eu comecei, chamava OCA, Operação Confiança e Amor. Aí eu entregava sopa na rua, daqui 15 anos sopa na rua. Entregava para morador de rua. Só mexi com, até hoje, eu trabalho só com, hoje eu não trabalho com drogado ainda. E o pessoal me pediu para internar, eu falei, que jeito, paga, né? E todo mundo, a prefeitura pegava no meu pé, porque eu falava que eu sustentava os mendigos da rua, umas pessoas não entendem, outras entendem, e eu ajudava, assim. É uma polêmica, né? Não dê esmola, não dá esmola. E eu ajudava, queria tirar o cara da rua. E até que eu pedia isso muito pra Deus, sabe? E um dia um cara me internou, eu pedia internação pra todo mundo, né, cara? Aí um cara me internou 4 de uma vez, depois mais um, ele falou, vai lá, você conhecer a comunidade. Aí eu conheci a comunidade, chamava Aliança Misericórdia. Essa daí de onde que é? De Alfenas? É um cara que trabalhava com aí esse cara, ele chama Ângelo, é um santo, cara, gente boa pra caramba, o cara era um policial em São Paulo, largou tudo por causa do mendigo e até hoje ele vive assim. É uma missão que Deus pôs no coração dele e ele cumpre isso. E ele montou uma casinha de recuperação, quando ele saiu dessa comunidade, ele montou uma casinha de recuperação, onde a gente não cobra 1 centavo do cara. E a preferência nossa é por mendigo, cara que não tem condição, cara que não tem nada. E aí esse cara, eu já me tinha internado, ele falou, Marcelo, você me ajuda? Eu falei, eu vou tentar. Né? Aí eu pedia para muitos laranjas que me ajudam, muita gente me ajuda. Aí eu consigo um pouco de dinheiro, um pouco de alimentação, né? A Margarete me ajuda com a alimentação e a gente manda tudo para lá. E a gente até hoje, já faz uns 5 anos. Margarete? A Margarete Giovanni. Margarete. Ela ajuda na alimentação, porque o Joãozinho que ajudava, o Joãozinho morreu, sabe? Um amigo nosso. E hoje faz uns 5 anos que eu ajudo essa comunidade, né? Graças a Deus já recuperamos um monte de gente. Hoje já está com um espaço maior, que a gente montou um sítio, né? A gente aluga, né? A gente alugou um sítio lá, aí fizemos até uma igreja. Aí o dono do sítio morreu, o filho pediu o sítio. Agora a gente arrumou um outro sítio, bem maior, que cabe muita gente. E estamos começando de novo, né? Estamos limpando, fazendo. Então hoje você faz esse trabalho, né, de apoiar as pessoas que precisam de uma recuperação, né, que vocês mandam lá. Eu lembro, a gente faz muito trabalho voluntário. Eu acredito um rapaz chamado Wergington. Eu lembro dele, cara. Já internei esse cara também. Então, assim, é um trabalho assim, hoje, como eu já sou mais maduro, né, quando eu comecei, a gente fazia e queria um resultado, né, hoje você percebe que é a longo prazo. Não, é assim, de 100, termina 3, desses 3, às vezes recupera 1, às vezes não. Mas aí você vai aprendendo. Sabe? Um dia eu tava na academia, tava fazendo musculação, tinha uma moça, namorada dela, assim, me olhando, assim, sabe? Ela falou assim, ela chegou de mim e falou assim, me chama Marcelo, Peixão, já entreguei sopa pra você, na rua. Pô, que legal, ué, bom, né? Ela falou assim, você internou meu pai.
Meu pai hoje faz 1 ano que não bebe. Olha Isso é o maior presente que eu posso ganhar. E aí entra naquilo que a gente começou o programa, né? Você já mudou a vida de alguém alguma vez na vida? Então, isso é o maior presente que a gente ganha, apesar que quem faz tudo é Deus, mas eu fico feliz, né? De poder, Você é o intermediário dele de poder ajudar, de poder testemunhar, de poder falar pro jovem de hoje, né? Olha, Edinho, mas depois dessa tua história aí, você entrou de novo, você voltou a competir, né? Aí eu voltei a... Aí você voltou a pedalar, Comecei a correr, competir, né? Eu tive o privilégio de correr com o Caçarrão, que faleceu. caçar. O Caçarrão treinava a pé. Ele faleceu de depressão, né? Então. E o Caçarrão ainda treinava junto, brigava junto. Nossa, tem muita história com ele, sabe? Ele treinava junto assim, o pau comia nós dois, sabe? E depois eu comecei a ter muita lesão. Aí eu comecei a pedalar. Aí eu encontrei com o Saulinho, tá louco, só nego forte. O Saulinho tá forte, né? Ele Até sempre hoje, foi né? forte, até hoje. Eu pra trás treinei com ele, ele não vai morrer. E aí ele me ensinou o caminho da fé. Aí eu comecei no caminho da fé com ele. Até tô te falando pra você que eu vou começar a fazer apoio. Ah, que legal. Então, pra quem quiser apoio aí, ó, chama o Ledinha. Ledinha tá aí como Tem apoio. 18 caminhos da fé. 18 Caminho da Fé, né? Então, quem for fazer a Rota do Vulcão também, o Ledinha vai dirigindo. O Caminho da Fé, o Ledinha vai dirigindo também. Pode contar com o Ledinha. Então aí eu comecei a pedalar. Eu competi algumas provas, nunca fui um atleta profissional, né? E é bom, Ledinha, você até fazer Caminho da Fé, fazer apoio para uns cachaceiros, amigo meu que eu tenho aí, porque daí você leva isso pro bom caminho de novo, né? É. A turma do bem, né? A turma muito bem, né? Eu já levei 30 laranjas uma vez. Já levou, já? Nós laranjas Onde foi mesmo? Lá pra praia, lá que vocês foram? Não, fizemos o caminho da fé mesmo. Eu estava naquela da praia foi outra vez. Foi outra vez, né? Essa que eu fui, essa eu não fui. Essa eu fui e Eu não fui. caminhando, tinha 30 pessoas. Foi maravilhoso. Foi o Juninho Salles que organizou e foi bem legal. Nós chegava no lugar, chegava com 30. Churrasco todo dia e pedalamos bastante. E fomos até parecidos, só e voltando. E Ledinha, e aí você entrou pros Laranja como? Como que foi o convite? Então, aí eu comecei eu voltei a pedalar, eu tinha uma Manguzi de 24 marchas, aí depois já melhorei, comprei uma outra que eu montei, aí chegou a Pedal Esporte que posso. Até são meus parceiros, eu gosto demais deles. A Pedal que chegou na Rua Espírito Santo, e lá eu montei uma bicicletinha lá, tem até hoje ela. E começamos a treinar, a competir para as provas, sabe? Muito legal. Fui com o Mané Frigideira. Então, eu ia perguntar sobre o Mané Frigideira. Então, o Mané, eu era meu amigo desde criança, né? E até fui numa prova com ele lá em Espírito Santo Pinhal. E aí eu fazia, no final do ano assim, era sozinho. Eu pegava uma Toyota emprestada de um rapaz, pedia a cesta básica na igreja do Sagrado Coração, o padre lá da igreja, como é que chamava? O Graciano. Ele me ajudava, né? Porque eu fazia a sopa lá também, eu ajudava a cozinha lá dele. E chamava o pessoal do Oca, aí chamava pelo WhatsApp, a turma, os amigos, sabe? Aí chamava o Chico, eu comecei a chamar os cabeças, sabe? O Pudim, eu era muito amigo do Pudim, né? Aí o Pudim falou assim, Marcelo, eu preciso fazer, os laranjas precisam fazer alguma coisa. Ué, então vamos fazer, ué. Aí já fazia alguns anos, tá? Só que eu fazia tudo sozinho, eu conseguia arrumar 100 cesta básica, 80 cesta básica assim, põe atrás da Toyota, aí eu fazia o trajeto sem polícia, sem nada, sabe? Era só eu que fazia, né? E as crianças que faziam comigo, é tudo jovem, né? E nós entrava nas estradas, assim, mais ou menos que a gente sabia, e entrava nas casas, dava as cesta básica. Aí todo mundo ficou olhando, assim, sabe? Lembro do direitinho, o Fabinho, o irmão do Pudim, falou assim, Marcelinho, um ano que vem eu vou te ajudar. O Rick, tem foto com o Rick, dá tudo do laranja. Eu vou te ajudar, sabe? Aí foi assim, eu acho que foi sem querer. Eu plantei uma semente no coração de todo mundo, sem querer. Tá? E hoje essa filantropia dos laranjas ela é muito forte. Né? Então, aí foi até a turma que eu não estava aguentando mais fazer, porque no final do ano era a época que eu mais trabalhava, assim, eu ficava dividido. Nossa, quantas vezes que eu fazia cesta básica lá na minha casa sozinho, cara. E montava, eu comprava tudo para outra casa. E aí o Juninho entrou, lá da Postec, o Pudim, aí a moçada, fizemos multinho, aí fizemos uma diretoria assim, aí já aliviou meu fardo, né? Aí veio essa situação que o Mané faleceu, aí resolveram fazer uma homenagem pro nome dele. Então, só para entender, gente, quem acha que o pedal Mané Frigideira
de uma data depois da morte do Mané pra frente, não. Na realidade, a ação já existia antes da morte do Mané, há muitos anos, Só com o mudar o nome, Litinha. né? É, lógico. E aí, quando o Mané morreu, a gente resolveu colocar o nome dessa filantropia, desculpa, a gente não, né? Os Laranjas, né? Isso também. Colocou o nome de Mané Frigideira em homenagem ao Mané, porque era uma pessoa que todo mundo gostava muito, né? A espiritualidade dele era muito alta, era um cara que sempre de alto astral, de bem com a vida. Cara, nada pra ele, cara, impressionante, Mané, nada tava ruim, tudo tava bom pra ele. Impressionante, né, Ledinha? Um dia eu tava pedalando. Tá chovendo, ele agradeceu, obrigado, Deusão, pela chuva. Caía uma árvore, ô Deusão, obrigado por ter caído da árvore. Tá todo mundo atolado, ô Deusão, obrigado por ter. É impressionante, eu né? tava numa subida assim, ó, fazia maior força assim, ó. Aí o Mané tava atrás de mim assim, e o Gutinho tava atrás assim, o Gutinho tava conversando com o cara, ele falou assim, quando eu disputei o Mundial, ele escutou o Mundial, ele falou, meu Deus, muito obrigado, porque eu pedalo com os melhores, sem falar desse jeito. Você não sabia ser aí, você sabia. É muita história legal. É muito legal. E Ledinho, então hoje você tá focado. Você pedala ainda hoje? Você tá pedalando muito hoje? Já fiz 2 caminhos da fé já esse ano. Já fez 2 caminhos da fé? É verdade, já fez 2 caminhos da fé. Foi primeiro dia do ano, gosto de louca. Eu sou assim, eu não marco nada, nem pousada, nada. Eu gosto de ir, a aventura é essa. Nem reloginho tem. Aí eu vou, primeiro dia do ano. Falei pra amiga minha, eu treinei essa amiga minha, foi a Juliana, a Ju, falei, vamos, porque tá chovendo. Eu rezei muito, Ju, não é possível que não vai dar. Eu já rezei, faz mais de mês que eu tô rezando, vai dar certo. Ela falou assim, então vamos pro primeiro dia do ano, eu queria passar o ano pedalando, sabe? Não deu por causa da chuva, meus amigos todos voltaram a viagem. Eu falei assim, vamos, cara, não tomamos chuva. Tava parecendo um creme, assim, sabe quando você seca o creme, nós passava assim, não, já acabava de passar, ninguém tava passando mais no Morro do Sabão, nós passamos lá 8h30, meio-dia, não passava ninguém lá, e nós passamos. Legal. Aí eu falei, Deus é bom, aí, sabe, aí foi o primeiro dia do ano, foi uma aventura, tinha uma arma viva no caminho da fé, tinha pouca gente, tudo fechado, tinha que parar nas casas, pedir água. E foi legal, cara. No outro dia eu estava movimentado já, e chegamos sem apoio, sem nada, chegamos lá, aí o cara foi buscar nós lá. Mas tem as outras vezes, eu peguei o busão, cheguei lá, o busão não tem outra posta, Lorena também não tem. Aí o cara assim, vai para São Paulo. Aí eu desci no Tietê, morri de medo, agora não tem mais medo, porque não é seguro, né? Mas a primeira vez eu passei apertado, sozinho, cheguei lá, agora já desço, já pego lá a outra plataforma, muito busão, não fala nada mais de pôr bicicleta, um dia enjoado, né? Ele vai embora, mais 5 horas, vai embora pra Poça. Aqui em Poça, Edinho, fala uma trilha que você gosta, qual que é a trilha que você mais gosta de fazer, o lugar que você mais gosta de ir de bicicleta? Aqui? Eu gosto de 2 que eu gosto muito, assim, aquela fazenda do Valdir lá, eu sempre gosto de passar lá. Qual que é a fazenda do Valdir? Aquela das 3 porteiras lá. Ah, tá. E eu gosto muito de fazer o ar-condicionado, eu gosto de ir e voltar nela. O ar-condicionado aí. Foi lá que eu tive o maior acidente meu. Sério? Eu arrebentei com tudo. Eu ia te perguntar sobre isso, daí você chegou a cair já tombo de bicicleta. Nossa, muito operei dedo, percavia, que eu tenho que até quebrar até hoje. Eu sou bem machucado, sabe? Mas eu gosto de fazer lá, porque ela te dá uma emoção bem legal. Não se encontra que tem aqui quando você começa a descer o barreiro, você quebra a direita ali, você vai sair lá perto do balão ali, esse cotoquinho ali, delícia, bem gostoso de fazer. Legal mesmo. Mas o melhor pedal que você faz é com os laranjas. Porque não é porque eu sou laranja, é porque eles são raiz. A diferença do raiz para coisa, o cara não se fazia, não. Eu acho, qualquer um que tá pedalando, para mim, tá feliz. Mulher pedalou, assim, eu tenho o maior fã disso. É que nem quando eu vejo uma moça bonita dentro da igreja, assim, você fala, poxa vida, que bonita, uma moça bonita, e rezar, sabe? Rezar. Então eu acho lindo. Quando a pessoa tá no esporte, eu acho lindo. E só que os laranja, cara, eles abrem trilha, barranco, sabe? Perde, acha que, sabe? É que nem agora o povo monta numa estradão, eu não gosto de estradão, só quando é pouco parecida. Só estradão eu não gosto, né? É que nem aquela trilha do cachorrinho. Só pra você ver o que é a experiência. O cara diz, os cachorrinhos. Cachorrinho, eu conheci o cachorrinho. Você conheceu o cachorrinho? Isso aí eu conheço. Você tem nome daquela cachoeira dos cachorrinhos? Por causa do cachorrinho. Eu brincava com o cachorrinho. Eu jogava a pedra, ele ia lá na cachoeira, pegava a pedra e ia nós. O Putinho tem foto dele, o chefe é o chefe, né? O chefe tem foto do 35 anos também de laranja? Ele tem foto do cachorrinho. Porque um dia nós estávamos conversando lá, manda tempo que o cachorrinho, você sabe quem é o cachorrinho? Sabe? Aí eu podia mandar uma foto lá pro meu. Então...
É uma alegria. Muito bacana, cara. De verdade, eu acho assim. A gente sempre fala do Ledinho, Ledinho, Ledinho. E eu acho que é muito importante as pessoas saberem quem é o Ledinho, o trabalho com o Ledinho, a história do Ledinho. Muita gente, eu tenho certeza que até dos laranjas não conhece a tua história. E a gente fez esse programa exatamente para isso, para contar a sua história e saber o quanto você se superou na vida. E eu tenho certeza que a bicicleta foi um dos grandes causadores dessa superação ali, obviamente, além de Deus. Então, Foi... mas me deixa longe de tudo isso. Hoje, eu tenho o maior orgulho de rezar. Eu levanto 4 horas da manhã, 3h30, levanto, e rezo o rosário com o Frei Gilson. E mudou muito minha vida, sabe? Rezando o seu rosário. Depois eu vou para Santa Missa, que é o ápice, né? E depois eu vou embora trabalhar, né? Então, eu tenho muito orgulho de ser religioso hoje, sabe? Hoje, eu lembro quando eu falava no testemunho, que eu falava, hoje eu falava, dava as drogas para Deus, dava a bebida, deu o cigarro, deu as coisas que não prestavam, né? A droga, a bebida e o cigarro, né? Hoje eu dou meu coração para Deus. Hoje minha vida é de Deus. Ledinho, uma história bonita, de grande valia aí. Então, eu queria também, antes de gente, agradecer as pessoas que me ajudam na casa de recuperação, sabe? Muito importante isso. Muita pessoa, tem gente que não gosta nem de falar o nome, vou citar o nome, porque tem gente que não gosta que fala o nome. Mas eu recebo dinheiro até dos Estados Unidos, por um pouco de cada um, que todo mundo me ajuda. E eu consigo fazer uma ajuda muito grande para a casa de recuperação, sabe? Porque a gente não cobra nada de ninguém. Esse dinheiro não é para mim, esse dinheiro é para eu remito tudo para lá, tudo para lá. Às vezes eu tiro R$100, R$200 e dou para um amigo meu que tem AIDS, tá? Um argentino, Ramon. Então eu gosto muito dele. E eu ajudo ele faz mais de 30 anos que eu ajudo ele, sabe? Então essas duas entidades, o Ramon e essa casa de recuperação, que a gente ajuda a salvar a vida, né? A pessoa sair dessa situação e mudar de vida, né? Mudar de vida, e a gente precisa mudar a vida da gente, né? Todo mundo acha que precisa mudar, né? Eu acho que se cada um conseguir mudar a vida de uma pessoa só, faz alguma coisa que você possa falar assim, puxa, eu mudei a vida dessa uma pessoa, transformei a vida dela. Não precisa de ser necessariamente uma pessoa que tá lá com um mendigo, um alcoólatra, um drogado. Não, qualquer pessoa. De repente um amigo seu que tá passando por uma necessidade financeira, ou uma pessoa que quer subir na vida esportiva, né, um atleta. Acho que é muito importante. Eu acho que é uma reflexão que todos deveriam fazer. Olhar para dentro de si e falar assim, será que eu já ajudei alguém na vida? Eu transformei a vida de alguém na vida? E se você não transformou a vida de alguém, o que tem muita gente que não transformou, começa a pensar, poxa, vou ter um propósito. Meu propósito vai ser transformar a vida de uma pessoa, uma só. Porque essa uma pessoa vai transformar a vida de outro, que vai transformar a vida de outro, que vai transformar a vida de outro. Então transforma a vida de uma pessoa, eu acho que é muito importante. Eu, graças a Deus, transformei de várias pessoas. Tenho muito orgulho disso, não vou citar quais e o que e como, mas como o Ledinha fez, já transformou a vida aí de muita gente, mas o que é mais interessante é o testemunho dele em ter transformado a própria vida dele. E antes da gente acabar o programa, a pergunta que não quer calar, quando que vai ter o Café do Ledinha de novo? Então, vamos ver. Quem não sabia, gente, Café do Ledinha é o seguinte, gente, sexta-feira na casa do Ledinha, cada um leva o que for comer, o que for beber, leite com café, só não pode levar bebida, tá? Isso aí é cortado lá mesmo. Então leva café, bolo e faz queijo. O café subiu muito. Não, vamos fazer o Café do Ledinha de novo lá na sexta-feira lá, Ledinha. Então, boa tarde, eu fiz, você não foi, né? Você não tava aqui em Poços, Não tava aqui em Poços, eu fiz, foi uma turminha bem legal lá, né? Porque é o seguinte, hoje, graças a Deus, graças a um milagre, eu consegui fazer minha casa. Então, antes não era casa, era só um puxadinho, eu morava lá, né? Era só uma casinha. Bem simplesinha mesmo. Bem simplesinha, ali, eu trabalhava lá e a moçada. Não é que eu fiquei metido, não, agora eu a casa, né? Mas aí a moçada fervia lá, né? Toda sexta-feira lotava, cantava parabéns para aquela Laura Branca, também fez aniversário lá. Que legal, então, mas vamos voltar a fazer, vai, vamos marcar. Vamos fazer, Essa sexta-feira eu não vou estar aqui, a outra também não, mas vamos fazer uma... Vamos esperar você liberar aí. Não, depois do feriadão, depois do feriado aí passar a Semana Santa, a gente faz isso.
Então, eu queria Galerinha. reforçar aproveitar o canal aqui e quem quiser fazer o Caminho da Fé, né? Fazer a Rota do Vulcão, precisar de um apoio, tô aí. Legal. É isso aí, pessoal. Bikecast contando mais uma história de uma pessoa de Poços que pedala, tá entre a gente. O mundo do pedal, que tem o seu próprio testemunho, que transforma a vida de pessoas. E é com muito orgulho que a gente faz essa entrevista aqui hoje, porque é de Poços, é amigo nosso, né? Ledinha, obrigado. Eu agradeço. Você tem alguma... Passa a última, vamos fechar o programa com uma mensagem, vai. Uma mensagem que vem do seu coração mesmo aí pra pessoa. De repente até uma pessoa que tá no mundo do álcool, não consegue sair, no mundo da droga não consegue sair, ou de repente uma pessoa normal. Aí, falar assim, eu queria que, sabe, é muito difícil as pessoas saírem do álcool, da droga, né? Mas se você quiser transformar mesmo a sua vida, você tá aí do outro lado, você fala, tô usando, tô pegando, sabe, acorda 4 horas da manhã, sei que é difícil, pega um terço, mesmo se você não entender, também não entendi. Essa rezar um terço. Conheci uma mulher assim, ó, que ela falava assim, eu tava no hospital e ninguém ia visitar ela. Aí o cara passou lá e falou assim, o médico foi para assim, tó, os terços aqui, ó, começa a rezar um monte de Ave Maria. Mas eu não sei, não tem importância, começa a rezar Ave Maria. Ela começou a rezar Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Um dia chegou lá, tava lotado de gente para visitar ela. Ela conseguiu pedir perdão para todo mundo, sabe? Depois ela morreu, mas ela conseguiu pedir perdão para todo mundo e reconciliar com a família. Então, se você quer mudar a tua vida, quer mudar mesmo o teu coração, começa a rezar o rosário, começa a ir na missa, sabe? Vai para dentro da tua igreja, qual for a tua religião, vai para dentro da igreja, fica lá quietinho. E eu sou católico, sabe? Vai adorar Jesus sacramentado, vai rezar o rosário, a igreja é linda, sabe? Vai ser feliz, meu irmão. Ser feliz, em paz. Valeu, Ledinha. Obrigado, meu irmãozinho. Agradecer muito, Seattle. Valeu, galerinha. Tamo junto aí, valeu.